Quanto a nós, eu quero te convidar a abrir o texto que está no livro de Atos, capítulo 7, por gentileza. Atos, capítulo 7. Vamos ler a partir do primeiro verso. Na verdade, a gente vai ler só o primeiro verso. Amém? Atos, capítulo 7, verso de número 1. Quero pedir sua ajuda, sua concentração nesse momento também. Desligue seu aparelho celular, se você puder, ou coloque no silencioso. Não permita que nada atrapalhe e roube de você esse momento. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração ainda essa noite. Atos, capítulo 7, verso de número 1. Amém? Já mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Vamos ler o primeiro verso. Diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Vou repetir. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Bom, irmãos, nós estamos naquele que é o maior sermão registrado no livro de Atos. Antes da gente orar, deixe-me pontuar isso. E esse que também é o último sermão do diácono e pregador Estevão. É um sermão, irmãos, difícil de pregar. Então eu já peço desculpa se a voz embargar e a gente não conseguir chegar até o fim. Mas é um sermão difícil. Estevão é uma figura que sempre me constrangeu. Sempre. Pelo seu vigor, pela sua força. Estevão aqui, como disse o primeiro verso, ele está num julgamento por pessoas que estão acusando ele falsamente. O texto anterior diz que falsas testemunhas foram trazidas. Mas, como disse um pregador antigo, ele disse assim: Estevão conseguiu transformar o banco de réus num púlpito. Ele vai começar com uma defesa ao seu ministério e ao que ele pregava, mas ele vai terminar com o tema da nossa mensagem hoje, que se chama Um Chamado ao Arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Aqui foi lida a tua palavra, Senhor, nesse momento tão importante, que é o momento da ministração da tua palavra. Eu creio que o Senhor marcou um encontro conosco hoje, e eu creio, Senhor, que tu pode falar aos nossos corações. Então usa, Senhor, esse texto tão antigo, mas tão preciso, tão importante, para falar, para comunicar vida em nós, e principalmente para nos chamar ao arrependimento. E se há alguém aqui dentro precisando chorar, precisando confessar e precisando se arrepender, que hoje, Senhor, seja dia de arrependimento. Que hoje seja dia de milagre. Não eu, não a minha voz, mas que a tua voz fira os corações, para que a gente possa dizer: feriste o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, o nosso tema de hoje se chama Chamados ao Arrependimento, dentro desse sermão de Estevão. Mas antes de começar, eu quero pensar com você rapidinho sobre 3 frases que provavelmente uma delas você conhece bastante. São 3 grandes pensadores do passado, 3 grandes filósofos, muito conhecidos. O interessante é que os 3 são de escolas totalmente diferentes, mas eles quiseram dizer a mesma coisa. Isso é muito interessante. Eu vou citá-los aqui. Primeiro, Edmund Burke, o pai do conservadorismo, disse uma das frases mais famosas aí dele, todo mundo conhece, que é: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Com certeza você já ouviu essa frase, ou até já usou essa frase em algum debate, em alguma conversa com seus amigos e familiares. O segundo é o filósofo judeu Baruch Spinoza. Você já deve ter ouvido falar dele, um racionalista de sua época. Ele disse: se não quer repetir o passado, estude-o. Veja, estamos na mesma linha. E o terceiro deles é Friedrich Hegel, que é o pai do idealismo alemão, e ele disse o seguinte: o que a história ensina
é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. O que esses três pensadores têm em comum, já que são de épocas e de escolas diferentes? Eles estão apontando para uma realidade: o conhecimento da história. Em resumo, eles querem dizer que a melhor professora que existe é a história. E o fato de não conhecermos a história é nossa ruína. Por quê? Porque vamos repetir a história, principalmente os erros do passado. Mas hoje, eu quero pensar com você teologicamente, e não filosoficamente, até porque eu não sou filósofo, mas eu quero pensar teologicamente. E teologicamente falando, biblicamente falando, essas frases estão erradas. Ou melhor, estão incompletas. Elas não solucionam o problema, que é repetir os erros do passado. Então, em outras palavras, eu quero dizer, o erro teológico aqui é que conhecimento não basta. Não adianta conhecer as histórias sem a iluminação do Espírito. A audiência de Estevão, todos são judeus. O que Estevão vai fazer em quase 60 versículos, sabe o que é? E a base do sermão de Estevão é contar a história de Israel. Abraão, os patriarcas, José, Moisés, Davi e Salomão. São basicamente os personagens mais importantes do povo. E o jeito que Estevão fala da história é tão simples, irmãos, que ele poderia ter pregado para crianças aqui. Bom, você acha que ninguém daquela audiência conhecia a história? Claro que conheciam. É possível que todos os que estão aqui nesse lugar conhecem todas as histórias citadas por Estevão e vão ter que ouvir tudo de novo. Claro. Mas então o problema não é conhecer ou a falta desse conhecimento. O problema é que não estamos lendo a história do jeito certo. Principalmente, não estamos lendo ela contra nós. O problema não é conhecimento, o problema é identificação. Geralmente, quando lemos essas histórias, nunca nos identificamos com os vilões. Ontem, lá no sítio, nós falamos sobre a famosa passagem de Paulo pregando numa vigília em Troade, onde tem aquele famoso jovem que cai da janela e morre. O famoso Eutico. Quantas vezes você já ouviu pregação de Eutico? Mas sabe qual é o problema? Nós nunca somos o Eutico. Só para citar um exemplo. Bom, um outro filósofo, mas aí sim, filósofo cristão, chamado Jonathan Edwards, que em seu sermão, intitulado Leia a Bíblia contra você, escreveu o seguinte, eu quero abrir pensando isso aqui com você. Olha o que ele diz. Faça uso da palavra como um espelho, pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica contra o pecado, a maioria está ocupada pensando em como os outros falham em estar à altura. Podem ouvir centenas de coisas em sermões que se aplicam adequadamente a eles, mas nunca pensam que o pregador está falando, o que ele está falando lhe diz respeito. A mente deles está fixa em outras pessoas para quem a mensagem parece se encaixar, mas eles nunca julgam necessitar dessa pregação. Foi o que dissemos ontem. Geralmente a gente fica sentado, ouvindo o sermão e pensando assim, poxa, como seria bom se o fulano estivesse aqui. Poxa, o que o pastor acabou de dizer, isso se encaixa perfeitamente na vida daquela pessoa. Não, eu já quero começar inicialmente dizendo isso. Nosso Deus não é o Deus do acaso, não é o Deus da coincidência, ele é o Deus dos encontros. E ele marcou um encontro com você nessa noite. Então, ouça essa palavra. Primeiro, contra você. Segundo, para você. Não é para o outro que não veio, é para você que veio. Você não veio aqui somente convidado por alguém, você veio aqui porque Deus queria falar com você. Grave isso e com certeza você será feliz. Bom, Estevão vai pregar esse sermão. E a grande lição, como resumo desse sermão será: arrependam-se, ou do contrário, irão repetir os erros dos seus antepassados. Afinal, a história mostra a grandeza de Deus de um lado e a nossa obstinação do outro. Deus é o herói. Nós somos os traidores
invejosos, perseguidores e desobedientes. Mas quando estamos cheios do Espírito, e só aí, nos identificamos com os pecadores, para então sermos alcançados pela graça do Deus de toda a glória. Amém? Então abra sua Bíblia, ou se já está aberto, me acompanhe. A partir do verso de número 2. Esse sermão foi dividido em 4 partes, e a primeira parte é: Abraão, Deus é maior do que a terra. E à medida nós vamos lendo, à medida que formos expondo. Verso 2 ao verso 7, diz assim: A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, estabeleceu-se em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Bom, irmãos, algumas coisas aqui importantes para você entender. Estevão está sendo acusado. Quais são as 2 acusações principais contra Estevão? Primeiro, eles disseram que Estevão falou contra o que eles chamam de o lugar santo. O lugar santo aqui, provavelmente, irmãos, é uma referência tanto a Jerusalém quanto ao templo que está em Jerusalém. Mas também Estevão falou, segundo eles, contra Moisés e estava tentando mudar os costumes de Moisés. Então vamos resumir essa acusação em: ele falou contra o templo e contra a lei. E aqui, nessa primeira parte, você pode até não perceber, mas Estevão já está defendendo a sua pregação. Está defendendo a sua mensagem e já começou a denunciar os pecados. Vamos tentar imaginar, à medida que a gente avançar no sermão, fazer uma brincadeira aqui. Vamos tentar imaginar um canhão na frente de Estevão. Vamos pensar nisso. Estevão, então, durante esse sermão, ele vai preparar esse canhão. Quando ele chegar lá no finalzinho, ele vai dar um disparo só. E aí, vamos imaginar isso. Então aqui ele está direcionando o canhão e virando ele assim. É isso que você vai perceber já já. Bom, mas antes disso, já que estamos falando de identificação, Estevão começa já dando a lição para a gente. Como ele se identifica com os seus acusadores? Sabe como? Meus irmãos e meus pais. Ele não chama aquele que o acusa de acusador e nem de traidor. Ele começa: meus irmãos e meus pais. Para tentar, irmão, gerar algum juízo na cabeça daquelas pessoas. Porque, em outras palavras, Estevão já está dizendo assim: olha, eu vou contar uma história para vocês. E eu vou dizer por que eu estou dizendo e pregando o que eu estou pregando. Mas preste atenção, não é minha história, é a nossa história. Por isso ele começa em Abraão. Abraão basicamente é o pai da nação de Israel, o pai da fé. E aí ele começa então a contar essa história. Mas antes, ele faz outra identificação. Estou falando de Abraão, mas estou falando do Deus de Abraão. Estevão podia ter usado qualquer termo aqui, mas eu quero que você anote isso na sua memória. Sabe qual é o termo que Estevão usa? O Deus de toda glória. Irmão, você pode ainda não entender a grandeza dessa identificação, mas deixa eu só lembrar para você. Quando chegar lá no final, dá um spoiler, né? Estevão vai ser apedrejado até a morte. Mas antes de morrer, ele vai morrer com a visão da glória de Deus. Estevão já está ensinando para a gente inicialmente que só pode ver a glória de Deus quem viveu para a glória de Deus. E ele começa: esse Deus é o Deus de toda a glória. Bom, mas o que Estevão quer citando Abraão? Rapidamente, lembra? Ele falou contra o lugar santo. E aí Estevão vira para aquela audiência e diz assim: ei, Deus é maior do que a terra. Deus é o Deus de toda a terra. Em outras palavras, a prova disso é como que ele chamou Abraão. E ele começa dizendo: ei, Abraão não vivia em Canaã, ele vivia lá na Mesopotâmia. Sabe o que é isso, irmãos? Ele estava numa terra estrangeira e no meio de uma religião totalmente estranha. Quando Abraão é chamado, a ordem é clara em Gênesis.
Ei, Abraão, sai da tua terra e do meio da sua parentela. Por que você acha que Deus disse isso? Deus não estava propondo para Abraão uma mudança apenas geográfica. Deus estava propondo para Abraão uma mudança total de vida. Quando ele deixa os parentes, ele deixa os deuses dos pais. Ele deixa, na verdade, provavelmente, os deuses de sua família. E então ele vai para esse chamado e essa vida gloriosa que Deus traria para ele. Mas Estevão lembra, ei, apesar disso, apesar de ter obedecido, nenhuma herança foi dada a ele. Terceira coisa, terceiro ônus aqui. E ainda, Deus prometeu que o seu povo, os seus descendentes, seriam peregrinos na terra e ainda seriam escravizados. Tese, o que Estevão diz em primeiro lugar é: o nosso Deus não é o Deus do lugar santo. Não há lugares que possam confinar o nosso Deus. Ele é o Deus de toda a terra. Seguindo. E aí, lembra, o canhão já foi posicionado. Agora o canhão vai ser limpo, para então colocarmos a munição. Segundo ponto, verso 8. José, traído pelos patriarcas e liberto por Deus. Diz assim: e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Só até aqui, irmãos, você conhece bem a história de José. Veja, aqui, por isso que eu disse, né? É como se Estevão estivesse apontando essa arma. Porque a partir daqui, a coisa vai começar a ficar mais direta, mais precisa. E essa identificação com os pecadores começa aqui, nessa frase. Os patriarcas tendo inveja de José. Estevão está dizendo literalmente por que José foi vendido. Por que José foi traído? Irmãos, a troco de nada. Por pura e simples inveja. E você lembra da história, José não seria apenas vendido, ele seria morto. Mas porque Deus estava com ele, Deus não permitiu que seus irmãos o matassem. Por isso jogaram ele num buraco, para então ser vendido como escravo. Você lembra da história, uma história formidável de José. Ele passa de servo a governador de todo o Egito, a segunda pessoa no comando. Mas a coisa mais extraordinária da vida de José não é só a virada social que José tem na sua vida, não é isso. É uma grande e perfeita ironia que aquele que foi traído, jogado, uma tentativa de assassinato, mas depois vendido como escravo, seria aquele que estaria no comando do Egito e que seria responsável por salvar a sua família. Basicamente, os seus traidores, aqueles que o traíram. E isso vai acontecer no texto, cumprindo a palavra que está escrita: e o Senhor tornou todo o mal em bem. E isso aconteceu na vida de José. Então, novamente, a ênfase de Estevão recai sobre o Deus de toda a terra. De novo, Estevão está dizendo: ei, ele não é o Deus do lugar santo. Veja, lá no Egito, ele tornou José o governador e salvou todo o povo de Canaã, 75 pessoas, que eram os nossos pais, os patriarcas. Mais ainda, veja, José foi traído pelos seus irmãos. Você se lembra de alguém aqui? Se lembra ou não? Estevão está causando memória aqui. Ele já está falando implicitamente: ei, o nosso Cristo, o justo, Jesus Cristo, também foi traído pelos seus irmãos. Ele era irmão de vocês. Lembra o que João diz no seu prólogo ainda? E ele veio para os seus. A palavra grega significa parentes. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Estevão está causando identificação. Assim como rejeitaram José, rejeitaram a Cristo. Mas seguindo, terceira parte do sermão. Moisés, rejeitado pelo povo, mas escolhido por Deus. Vamos ler um pedacinho? 17 diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Essa história você conhece com certeza. O que tem de filme publicado, o que tem de novela, né, a gente não consegue contar. Mas você conhece a história de Moisés. Uma história extraordinária. 400 e pouquinhos anos passaram, desde que Jacó foi com seus filhos para o Egito. E como diz o texto, agora surge um outro faraó. Esse faraó começa a perseguir o povo, coloca cargas pesadas, obras extraordinárias, e o povo começa a ficar oprimido, e principalmente abatido em espírito,
porque a intenção era essa. Mas não só isso. Por causa do número do povo, o faraó tem uma brilhante ideia. Vamos matar todos os recém-nascidos hebreus. Vamos diminuir esse número e vamos atacar na raiz do problema. Matar os bebês. Uma matança de inocentes começa. Outra identificação com Cristo. Mas o mesmo pregador, Estevão, lembra também que assim como esse plano visava matar os recém-nascidos, Deus também estava com Moisés. E aí ele fala do plano maravilhoso, primeiro dos seus pais de esconderem Moisés 3 meses. Depois daquele plano de entregar ele à filha de Faraó e, ironicamente, ser criado dentro do palácio. Literalmente, uma espécie de infiltrado no palácio, aprendendo toda a sabedoria do Egito, se formando das melhores faculdades de sua época. 40 anos depois, vai dizer Estevão, que Moisés olha uma situação, sabendo da história, sabendo que ele é hebreu, ele tem força, ele é um príncipe do Egito, ele pode libertar o seu povo. Ele vai então encontrar seu povo. Quando ele chega lá, tem um soldado egípcio maltratando os hebreus. Naquela confusão, ele mata o soldado. Depois que ele mata o soldado, olha o que Estevão lembra pra gente, 27. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Olha o que Estevão está lembrando para a gente. Então, no outro dia, Moisés matou um egípcio. No dia seguinte, ele procura o seu povo. Tem 2 hebreus brigando. E aí Moisés vai separar a briga e tentar ajudar o povo. Um dos hebreus vira para Moisés e diz isso: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Verso 28. Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Rejeição. Moisés está sendo rejeitado pelo seu próprio povo como líder sobre o povo. Quem foi que escolheu você para ser líder sobre nós? Quem disse que a gente quer um libertador? Sabe o que acontece aqui? Você lembra? Moisés foge então. Como um fugitivo, ele vai para o deserto. Sem rumo, sem propósito. Ele vai para Midian. Não pense que ele foi para lá se divertir, ele foi para lá se esconder. Um lugar bom para um fugitivo é o meio do deserto. Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que sabe o que Deus faz? Deus dá uma família para Moisés no deserto. Em Midian, ele encontra o sogro, ele encontra a sua, que seria a sua esposa, e tem 2 filhos ali. Em outras palavras, Moisés continua servindo ao Senhor e constitui uma família. Mas não parou a história aí. Diz o texto, Estevão, que 40 anos depois, somando 40 mais 40, Deus apareceu no Monte Sinai, dentro de uma espécie de arbusto fumegante, falando com Moisés. E o que Deus fala para Moisés do arbusto é basicamente isso: eu sou o Deus dos teus antepassados, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu te escolhi para libertar o meu povo. E aí, olha como é que Estevão termina essa parte da história. Ele diz assim, verso 35, este é o mesmo Moisés, e ele vai repetir, que tinha sido rejeitado com essas palavras, quem o nomeou líder e juiz. E ele completa, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Veja, irmãos, Estevão está enfatizando isso aqui, para lembrar para a gente, de novo, causar identificação. Ele ainda não disparou, mas ele já limpou o canhão. Agora, vamos pensar que ele está colocando a munição dentro do cano, porque ele vai disparar. Ainda não, mas ele já está causando identificação. Assim como vocês no passado rejeitaram Moisés, o nosso Cristo também foi rejeitado. Mas para lembrar, Cristo era o ungido de Deus, enviado por Deus. E Moisés foi o libertador, enviado por Deus. Bom, seguindo, no verso de número 35, ele diz, 37, perdão. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Veja que Estevão está usando a história para apontar para Cristo Jesus. Essa, irmãos, foi uma das profecias mais importantes de Moisés. Porque Moisés está falando aqui literalmente do Cristo que viria. Ei, Deus vai levantar um homem semelhante a mim do meio de vocês. A ele ouvir. E aqui está a palavra, a ordem. Obedeçam a ele. Ele vocês devem seguir. Mas, infelizmente, não seguiram. Verso 38. Ele estava na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava do Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós.
Lembra que eu disse? Estevão está sendo acusado de falar contra a lei. Mas olha como é que Estevão chama a lei. Palavras vivas. Estevão está dizendo, ei, eu não estou falando contra a lei, eu não estou mudando os costumes de Israel. Não, eu creio que a lei são palavras vivas, mas vocês é que são desobedientes. Verso 39. Mas nossos antepassados, olha a identificação de novo, se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Veja a mensagem, irmãos. Mais uma vez, rejeição. Mais uma vez, obstinação. Você se lembra da história? Depois daquela saída dramática do Egito, o povo ainda vai passar mais 40 anos no deserto. E não foi 40 anos de flores, rosas e coisas maravilhosas e dignas. Não, foram 40 anos de rebelião, 40 anos de desobediência, 40 anos de murmuração, a ponto do povo murmurar contra Deus, contra Moisés e até contra a provisão de Deus. Você se lembra porque Deus manda serpentes no meio do deserto? Lembra disso? Porque o povo amaldiçoou o maná que Deus mandava. Todos os dias, durante 40 anos. Deus alimentou o povo no meio do deserto, um lugar árido que não cresce nada, não se planta nada. Mas eles amaldiçoaram o maná. Deus manda serpentes no meio do seu povo, uma forma de juízo. Esse é o povo de Deus. E Estevão está apontando, irmãos, e dizendo, ei, presta atenção, olha como eles agiram. Mas implicitamente ele está dizendo, olha como vocês estão agindo. Bom, seguindo, quarta e última parte do sermão. Davi e Salomão, chegamos nos reis. Deus é maior do que o templo. Verso 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E este tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Olha só, aqui Estevão está continuando a sua defesa e a sua pregação. Lembra? Ele foi acusado de falar contra o lugar santo. Então, se o lugar santo representava Jerusalém, ele já provou, ei, Deus é maior. Deus é o Deus de toda a terra. Ele agiu em Ur dos Caldeus, ele agiu no Egito e ele age em Jerusalém. Mas agora, Estevão vai dar uma ênfase ao templo. Porque o templo está aqui implícito na acusação. E olha o que ele vai dizer. Primeiro ele vai mostrar a origem. Ele vai dizer, ei, o tabernáculo foi um projeto totalmente de Deus. Pensado por Deus, ordenado por Deus, dado a Moisés. Vocês fizeram o tabernáculo. O templo veio do coração de um homem, Davi. Mas o problema não é esse, porque foi aceito por Deus. Deus permite o projeto. Não que Davi construa, mas permite a construção. E aí Salomão, filho de Davi, vai construir. E curiosamente, Estevão vai citar as palavras de Salomão para responder aos seus acusadores. Verso de número 48. Palavras de Salomão. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. E ele completa citando Isaías 66, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? O que Estevão está fazendo é refutar e dizer, ei, o templo é importante. E aqui, irmãos, é preciso dizer isso. Estevão não é um aventureiro, como a gente vê nos dias atuais. Gente que fala contra o templo, que prega contra o templo. Estevão não é esse tipo de gente. Estevão não é do movimento anti-templo. Não é. Não é. Estevão gosta do templo, ama o templo, assim como todos os outros discípulos de Jesus. O problema é que agora estavam sendo perseguidos, não podiam ir para o templo. E provavelmente, a arma que os judeus tinham contra a igreja era justamente o templo. Porque eles diziam assim, ei, vocês não podem mais vir aqui. Se quiserem ser cristão, o templo está fora da vida de vocês. E se o templo está fora, irmãos, está fora os sacrifícios, está fora as festas, está fora todos os rituais. Eles não podem mais acessar o templo. Então é como se eles dissessem assim, ó, fora do templo não há revelação. Fora do templo, Deus não fala. Fora do templo, Deus não age. Estevão está dizendo, ei, vocês não entenderam nada. Vocês conhecem a mesma história que eu. Decoraram as mesmas profecias. Ei, e vocês não sabem? O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. É isso que ele está dizendo. O céu é o seu trono.
e a terra não passa do estrado dos seus pés. Estevão está mais uma vez. E aqui, vamos imaginar, ele colocou o pavio no lugar. A arma já será disparada. E o disparo vai vir agora. Me acompanhe, versos 51 e 53. Ele colocou o pavio e acendeu. Olha o que ele vai dizer. Ele contou 50 versículos de história para agora dizer: eu não estava falando do irmão que faltou o culto, eu estava falando de você. Olha o que ele vai fazer. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Ei, ele não está falando da comunidade de Israel mais, os hebreus nos 40 anos no deserto. Ele está falando daqueles seus acusadores. Aquela plateia que provavelmente eram fariseus, saduceus, homens, mestres da lei, testemunhas contratadas, todos eles que conheciam essa história. Estevão está dizendo, lembra da história que eu acabei de contar? Vocês são eles. Eles perseguiram os profetas, vocês fizeram pior. Eles foram rebeldes, vocês fazem também. Eles não obedeceram, vocês também são desobedientes. Olha o que diz no 52. Qual dos profetas dos antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. E vocês? De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Irmãos, isso aqui não é um tiro de canhão, não sei o que é. Olha o que ele diz no 53 para fechar. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Aqui Estevão está dizendo, ei, vocês precisam se arrepender o mais rápido possível, porque assim como aquelas pessoas sofreram os seus juízos parciais, históricos e locais, por exemplo, a comunidade do deserto, a terra se abre e engole todos eles. De todos os que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Vai pensando, irmãos. O nosso Deus é o Deus do juízo também. Pense nisso. Ei, o reino do norte, o reino será dividido, já é juízo. O reino do norte vai para o cativeiro da Síria e vai desaparecer da face da terra. O reino do sul, anos depois, vai para o cativeiro babilônico. Por misericórdia será trazido de volta, mas depois vai sofrer invasão dos gregos, invasão dos romanos e até os dias de hoje, irmãos, sofrimento em cima de sofrimento. Porque rejeitaram o justo, o Filho de Deus. Bom, essa é a palavra de Estevão. E caminhando para a nossa conclusão, como qualquer outra conclusão de qualquer outro sermão, a pergunta que sempre fica na nossa cabeça: quantas almas Estevão ganhou? Quantas vidas foram impactadas? Ou melhor, uma pergunta mais genérica, qual foi o resultado da pregação de Estevão? Eu já dei o spoiler, né? Então eu vou entregar já logo de cara. O resultado, irmãos, foi uma total rejeição a toda essa pregação, seguida do apedrejamento, da morte sumária do pregador. Eles rejeitaram a mensagem e mataram o pregador. Em resumo, foi o que aconteceu. Vamos ler, leia comigo, versos 54 a 60. Termina o nosso texto. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Irmão, chegou. Qual foi o resultado dessa pregação? Está aqui. Rejeitaram a palavra e mataram o pregador. Mas antes da gente pegar esse mesmo canhão e apontar na sua direção, que é o que a gente vai fazer, deixa eu pensar com você rapidinho, eu acho isso muito importante. A morte de Estevão tem 3 semelhanças e 3 diferenças com a morte de Jesus Cristo. E já que estamos falando de identificação, irmãos, o cristão ele precisa ser identificado com Cristo.
E Estevão é uma testemunha tão fiel que até morrer ele morre parecido com Jesus. É incrível isso. Mas tem 3 semelhanças e 3 diferenças. Pense comigo. Primeiro, semelhanças. Ambos sofreram um julgamento injusto. Acusados de blasfêmia, acusados de coisas falsas, testemunhas contratadas e coisas do tipo. Segundo, ambos morreram fora da cidade. Não sei se você sabe, mas ser arrastado para fora da cidade era um mandamento para ser cumprido para rebeldes. É literalmente dizer, o rebelde será arrastado e morto do lado de fora da cidade. Jesus e Estevão estão sendo tratados como rebeldes. Terceiro, aí sim, ambos perdoaram os seus algozes. E claro, irmãos, Estevão aprendeu com o melhor. Ele aprendeu com Cristo. Ah, irmãos, imagina, as pessoas estão com ódio, gritando alto, com raiva, tacando pedras sobre ele. Mas a graça sobre Estevão é tão grandiosa que ele consegue virar para Deus e orar. Não mata os meus inimigos, salva eles, Senhor. Não imputa esse pecado na vida deles. Mais uma vez, se identificando com o nosso Senhor. Mas apesar das semelhanças, há 3 diferenças aqui, que a gente precisa pontuar. E é óbvio que há diferença, Jesus era o Filho de Deus. Mas primeiro, Estevão se defendeu. Jesus morreu calado. Como diz o profeta, irmãos, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Segundo, Estevão morreu apedrejado, Jesus morreu crucificado. A pior das dores, a pior dos flagelos, para os piores criminosos e pecadores. Mas em terceiro lugar, essa é a pior de todas. Estevão foi amparado com a visão da glória de Jesus, enquanto Jesus foi abandonado na cruz. Isso precisa comover o nosso coração. Isso precisa mudar alguma coisa. Eu sei que é muito bonito ver Estevão sendo apedrejado. E em vez de olhar para as pedras, ele olha para o alto. E ele tem uma visão do céu aberto. Muita gente fala da visão, mas sem entender a visão. A visão não é um vislumbre daquilo que Estevão teria logo depois. Não é, irmão. Mas é um vislumbre, mas daquilo que ele estava tendo naquele momento. Logo, a visão da glória aqui é uma espécie de consolação prática para Estevão. É a anestesia do céu para ele. Podem moer o meu corpo, mas eu estou vendo Cristo em pé diante de Deus. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Essa é a visão da glória de Deus, e eu falei no início, só vai ver a glória de Deus quem viveu para ela. Ele está morrendo sem ódio no coração, irmãos. Isso aqui é Cristo faz, só Ele faz. Morrendo, vendo Cristo em pé diante do trono de Deus. Enquanto Estevão foi amparado, a gente precisa lembrar, Cristo morreu totalmente abandonado. E a garantia para nós de que nós nunca seremos mais abandonados e desamparados é porque o nosso Senhor morreu abandonado na cruz. Não romantize a cruz do nosso Senhor. Ele mesmo clamou, Senhor, Senhor meu. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, por que me desamparastes? E isso aconteceu, sabe por quê? Para que se cumpra a palavra dele, que um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Então grave isso no seu coração. Por pior que sejam os acusadores, por pior que sejam os algozes, ei, tem um nome citado aqui. Eu não posso terminar sem falar dele. Tem um jovem em pé. Pena que ele está consentindo com a morte de Estevão, mas o nome dele é importante. Não sei se você reparou, mas o grande apóstolo Paulo ainda não. Ainda é o fariseu, miserável, perseguidor de cristãos. Está em pé ali. E está se cumprindo aqui ainda o que Estevão está denunciando. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Saulo está em pé, resistindo ao Espírito. Mas daqui a pouco tempo, a gente não sabe precisar quanto tempo, numa dessas empreitadas para perseguir e matar crente, Saulo será alcançado no caminho de Damasco. Para dizer para você e para mim, o pior dos pecadores também pode ser alvo da graça de Deus. Não tem ninguém que o poder de Deus possa alcançar. Ninguém que não possa ser alcançado pelo poder de Deus. Bom, tá difícil, mas a gente vai terminar. Bom,
aí sim, eu preciso terminar virando o canhão para você. Porque eu te amo. Você precisa receber esse tiro. Bom, vimos como a audiência de Estevão respondeu à mensagem. Mas eu preciso perguntar para você, como você vai responder a essa mensagem que você ouviu? Deixando claro que essa mensagem não é para o outro que faltou, mas é para você que veio. Deixando claro que os erros do passado estão presentes no presente, estão presentes aqui, no nosso presente. Bom, as perguntas são: você fica furioso quando você ouve a palavra? O texto diz que quando eles terminaram de ouvir, eles rangeram os dentes, ficaram furiosos. Tem gente que fica furioso quando ouve a pregação, porque, na verdade, aquela palavra fere o coração. Mas, ei, as melhores coisas da vida, às vezes machucam um pouco. São amargos, mas são preciosos. Segundo, você tapa os ouvidos porque não quer ouvir? Eu conheço gente que ouve a pregação com o ouvido tapado, sem colocar a mão no ouvido. O ser humano tem uma capacidade enorme de estar presente e ausente ao mesmo tempo. É um paradoxo incrível. Ele está presente, mas está ausente. A mente dele está lá fora. E ele tenta desviar a mente o máximo possível para não ouvir o sermão. Mas, ei, isso não te valerá como desculpa no dia do juízo de Deus. Quando você estiver lá, de pé ou caído no chão, não sei como é que você vai estar, mas diante da face do Cristo, não humilhado, mas glorioso, ei, não ouse dizer para ele que você não prestou atenção. Porque ele vai dizer para você: eu te dei todas as oportunidades, mas como aquelas pessoas, você tapou os ouvidos sem mãos, gritou alto para não ouvir a palavra. Terceiro lugar, ou você é indiferente, como o fariseu Saulo, responsável pela perseguição dos cristãos. Pior do que tapar os ouvidos ou ficar com raiva é aquele que não fica com nada. É aquele que ouve, mas nunca escuta. Ei, como diz Tiago 5,8, o fim está próximo. Não é balela, não é assustar, mas é a verdade. O tempo pode terminar. E eu encerro dizendo: para morrer amparado pela glória de Deus, é preciso viver todos os dias para o Rei da Glória. Você pode dizer amém? Que o Senhor coloque essa palavra em seu coração e fale com você. E se você que ouviu essa palavra e quer fazer diferente da audiência de Estevão, e você quer dar um basta na sua vida de pecado, de obstinação, de rebeldia, de indiferença, e você quer parar com isso e mudar isso hoje, então eu vou estar à porta no final da oração. Aperte a minha mão ali e diga: pastor, é hoje. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus hoje, como já aconteceu várias vezes. Para quem não sabe, irmãos, a última alma que ganhamos, acho que a igreja não sabe disso, mas a irmã Cristiane, mamãe da nossa irmã Carla, fez isso há alguns domingos atrás. Eu disse isso aqui, quando chegou na porta, ela com lágrimas nos olhos, disse: pastor Miguel, é hoje, de hoje não passa. Que o Senhor dê essa graça para o seu coração. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai nosso, Senhor nosso. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela é doce. Ela é refrigério. Ela revigora a alma. Mas ela também fere os nossos corações. Como uma flecha afiada e precisa. Às vezes ela entra perfurando, Senhor, as paredes do nosso coração. Mas com certeza o Senhor faz isso por amor, para nos parar, para nos sacudir, para mexer com a gente, Senhor. Porque a verdade é, o fim está próximo. E quantas vezes ouvimos a Tua palavra, ouvimos sermões como esse, chamados ao arrependimento, mas ficamos como a audiência de Estevão, paralisados, com raiva, com ouvidos tapados, furiosos, indiferentes, Senhor. Mas a minha oração é para que hoje, nessa noite, brilhe aquela mesma luz poderosa que brilhou no caminho de Damasco, Senhor. Visita individualmente, Senhor, os corações. Se há alguém aqui necessitado de arrependimento, que receba poder, Senhor, nesse momento. Poder do alto, poder do Espírito, Senhor. Porque não são minhas palavras, não é o meu poder, mas é o Teu poder.
Como disse a tua palavra, eles venderam José, eles quiseram matar José, mas o Senhor estava com ele. E como aprendemos hoje, Senhor, o Senhor foi abandonado na cruz para que nunca mais nós fôssemos abandonados. O Senhor foi desamparado para que todos nós, que com o coração contrito nos aproximarmos de Ti, o Senhor possa nos amparar. Então ampara, Senhor, todo o coração quebrantado e contrito. E se há, Senhor, algum membro da igreja ou de outras igrejas precisando, Senhor, renovar a aliança contigo, que hoje também seja a noite de renovação. Que essa oportunidade não passe, Senhor, de hoje, mas que essa pessoa reassuma, Senhor, um compromisso contigo. Porque só será amparado pela visão da glória aquele que viver para a tua glória. Fica conosco, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida.